Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos falar sobre chamada por valor. Em C, todos os argumentos são passados por valor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que sempre quando passamos alguma variável, algum argumento para uma função, o que é passada para essa função, na verdade, é uma cópia dos valores dos seus argumentos em variáveis temporárias ao invés de seus originais. Isso difere do que se chama de chamada por referência, né? A diferença é que em C, a função chamada não pode alterar o valor de uma variável da função que chama. Isto é, ela só pode alterar a sua própria só pode alterar a sua cópia temporária, né? A passagem por valor, ela não chega a ser uma desvantagem, né, em comparação à passagem por referência, porque a passagem por valor, ela tende a tornar os programas aí mais compactos, com poucas variáveis adicionais. Nada melhor que um exemplo para explicar a passagem por valor. Um novo arquivo, teste.c, include stdio.h, main. Vamos lá, uma funçãozinha void f int num. Eu passo num e esse num vai ser modificado para 30. Na main, inicialmente, o num vai ser 40. E eu vou chamar a função f passando num e depois vou imprimir num. Veja, como é passagem por valor, só passa a cópia. Ou seja, a função altera a variável temporária. Ela não altera a original. Por isso, vai imprimir 40 e não 30. Vamos executar. Imprimiu 40, não imprimiu 30, porque não modificou a variável original. Tá certo? Foi passada uma cópia. Se quiséssemos fazer com que f modificasse a variável original, teríamos que passar o endereço de num. E nós já vimos na função scanf, né? Como é o endereço? Você coloca um ezinho comercial. Então, a gente colocaria um ezinho comercial aqui. Aí estaríamos modificando a variável original, o valor da variável original. Portanto, o printf da linha 14 vai imprimir agora 30 ao invés de 40. Executando. Tá aí, imprimiu 30. Por quê? Porque agora é o endereço. Agora está modificando a variável original. Tá certo? Ou então, poderia ser feito da seguinte forma. Eu deixaria int num e no f eu passaria o endereço de num. Ok? Na linha 12. Vamos executar novamente. Ops. Porque no caso ele falou erro de conversão de int asterisco para int. Eu teria que usar uma coisinha chamada ponteiro, tá certo? Nós não vimos isso, mas ponteiro você tem que colocar o asterisco. Eu vou explicar isso mais para frente. Eu só vou falar disso porque para passar esse erro, para que nós possamos consertar esse código agora. Então eu teria que colocar um asterisco aqui, tá certo? Como parâmetro aqui da função f, para poder dar certo. Só que eu tenho que manipular o conteúdo, né, do ponteiro. Para manipular o conteúdo de uma variável ponteiro, você tem que fazer asterisco num. Ok? Agora sim, vai imprimir 30. Não se preocupem que eu vou falar sobre ponteiros. Eu só fiz isso para que esse código pudesse ser consertado, tá certo? Mas fiquem com esse exemplo aqui, né, do endereço para modificar a variável original. Vai imprimir 30, tá certo? Eu vou colocar sem ser modificando.
para que nós tenhamos o exemplo de passagem por valor. Na passagem por valor não modifica o valor da variável original, só modifica o valor da variável temporária. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.